Boa noite, amigos e amigas. É um grande prazer estarmos novamente reunidos no Centro de Educação do Birem Baru. Nós estamos hoje na terceira lição do nível intermediário. Nós sabemos e sempre lembramos aos amigos que esse é um nível mais difícil, digamos assim, que exige muita paciência dos amigos, porque nós estamos estudando a estrutura da criação. Então, como a estrutura da criação ela exige que os amigos estudem, tenham paciência com termos, nós sempre que estudarmos cada lição, nós vamos revisar tudo que nós vimos nas lições anteriores. Isso é um método muito utilizado pelos cabalistas, porque permite com que os estudantes eles fixem, né, toda essa questão de estrutura da criação, 4 fases da luz direta, sobre o tema de hoje, que é Tzin e Massar, e subsequentes temas. E é uma oportunidade também, mesmo que o amigo esteja, por um motivo ou outro, desatualizado, como ele vai assistir a aula desde o início, nós vamos revisando com calma todo esse material que é difícil, é complexo, mas exige também mais dedicação de todos. Então é importante que sempre que os amigos venham assistir a lição, tenham assistido a lição de domingo, né, que é a lição dublada do Chile. Gostaríamos também de lembrar que essa lição ela foi enviada aos amigos do semestre anterior, porque houve um pequeno problema na lição do Chile, eles ainda não conseguiram postar, eles haviam postado essa lição, mas houve um problema no upload do vídeo, então eles retiraram, e a mesma coisa da lição dessa semana. Então vamos tentar mostrar para os amigos o que já houve nesse nível intermediário. Deixa eu, só um pouquinho, amigos. Deixa eu botar os links aqui. Então, nós estamos no nível intermediário, que começou dia 8, né, houve a primeira lição, luz de vaso, a segunda lição sobre as 4 fases da luz direta, aí tivemos no dia 17 a nossa primeira lição ao vivo, depois essa lição a terceira lição, que como nós falamos, foi do semestre anterior, porque houve um problema técnico no upload da lição para o site hispano, então nós acabamos enviando para os amigos a lição do semestre anterior, que não muda em nada, né, amigos, porque os tópicos eles se repetem no nível do centro de educação, de modo que todos tenham o mesmo ensinamento e aprendizado. Na semana passada nós fizemos a revisão da aula número 2, e nós tivemos no domingo agora a lição número 4 sobre o Partsuf espiritual, mas que ainda não foi dublada, porque eles ainda não conseguiram também fazer o upload e publicar essa lição no site do Centro de Educação Latino-Americano. Então, de novo, se houver um problema, uma dificuldade, nós enviaremos lição do semestre passado. O que não muda em nada. Por quê? Porque o objetivo do Centro de Educação são essas lições gravadas, dubladas, para os amigos terem a questão teórica. E a parte mais prática, ao vivo, em que nós vamos revisar as lições, é essa lição de terça-feira. Por isso que essa lição de terça-feira é tão importante, porque é a oportunidade dos amigos em português, né, receberem esse conhecimento, é a oportunidade dos amigos fazerem perguntas, tirar dúvidas, e também nós praticarmos um pouco, através dos workshops, outros tópicos que não são estudados na lição de domingo, como nós já falamos, né, sobre a diferença entre desejo e pensamento, né, que o pensamento é resultado do desejo. Nós também falamos um pouquinho sobre algumas outras questões no que abrange o ser humano, o homem dentro de uma família. Hoje nós, se tivermos oportunidade, vamos tocar um pouquinho sobre o que significa masculino e feminino em termos espirituais. Então, é uma oportunidade, sempre na terça-feira, de estudarmos não só a estrutura da criação, mas também termos essa parte mais voltada
para uma Kabbalah mais prática, de como eu posso utilizar esse conhecimento cabalístico na minha vida. Tá ok? Para os amigos que estão assistindo pela primeira vez o nível intermediário, nós lembramos do livro, né? Este é o livro principal, e nós estamos enviando todos os capítulos importantes referentes às lições, então vocês não vão ficar desatualizados. Junto com a lição, sempre é enviado um artigo do livro referente à lição. Isso permite com que vocês tenham não só um conhecimento da lição, mas também o conhecimento técnico. Tá ok? Peço também que os amigos se apresentem, coloquem de onde vêm, aqui sempre no chat, e também no chat vocês podem fazer as perguntas, porque as perguntas é que formam a nossa lição. Essa lição é uma lição de esclarecimento de dúvidas e que permite com que a gente vá desenvolvendo e aprofundando mais conforme as dúvidas de todos vocês. Tá ok? Então vamos fazer uma breve revisão, amigos, das 4 fases da luz direta, tá ok? Mas antes eu vou colocar um pequeno vídeo, os amigos vão colocando, é um vídeo de 3 minutos, em que o Ravi toca num assunto muito importante que tem a ver com a lição de hoje, sobre equivalência de forma, tá ok? Então eu vou passar esse vídeo para os amigos. Uma pergunta de Pasha de Moscou. O que significa que um Partsuf toma partes em que Partsufim se incluam? O Ravi diz, não é que cada um toma partes de outras partes, mas sim que tudo vem da lei da equivalência de forma. Essa é uma lei geral que age em todas as partes e que, na verdade, determina tudo. De onde vem a lei de equivalência de forma? De onde surge? Quem pode me dizer? Sasha? Você está um pouquinho assim, né? Pensou como vai interpretar Hamlet, ou o Criador, melhor. Já que interpreta alguém, vai interpretar o Criador. A lei de equivalência de forma surge do pensamento da criação, de levar a criatura até se identificar com o Criador. Escute, o Criador, desde um princípio, é o primeiro pensamento. Eu, Criador, crio uma criatura que seja igual a mim, o Criador. Essa é a condição, escute. Ou seja, é uma lei. Antes da criação, ou seja, no pensamento da criação, no primeiro pensamento, eu criei uma criatura que seja como eu. Então, é uma lei que envolve toda a realidade. Por que falamos de equilíbrio com a natureza e equivalência, e com isso que todos devem ser iguais e devem estar juntos numa única conexão? Essa é a lei da equivalência de forma que nos dita isso. Antes não ditava tanto, mas agora sim, porque já chegamos a um estado em que estamos maduros para cumpri-la e devemos cumpri-la. Ponto. Mas é a lei da equivalência de forma. Por isso, todos os Partsufim de Atzilut, agora de acordo com a mesma lei de equivalência de forma, tomam partes do mundo de Nekudim e as agregam a eles. Porque assim atua em toda essa massa o desejo de receber com todas as coisas, tudo devido à equivalência de forma. Ok? Então, o que se chama conexão no grupo? Equivalência de forma. Ou seja, é uma lei que se expressa ou a expressam de várias formas, mas uma única lei age e atravessa toda a massa de desejos de receber, que se infla, que faz algo. Mas é a lei que controla este pensamento, que envolve tudo. Dentro disso ocorrem várias coisas de acordo com essa lei. Nada mais.
unicamente. E se tem este princípio, é muito mais importante entender a essência de cada coisa. Não esqueça disso. Bom, amigos, apesar de ter vários termos, né, que ainda nós não vimos, como Partsofim, Mundo Nicodim, etc., a essência é que equivalência de forma é a lei da espiritualidade. Lembrem-se que o Criador criou as criaturas a fim de que elas recebessem todo o seu deleite, todo o prazer, né, toda a doação que ele quer entregar, e o objetivo é que todos nós também cheguemos à mesma equivalência de forma com o Criador. Então, isso é importante, porque vai determinar toda a sequência, né, desde o pensamento da criação até nós chegarmos ao nosso mundo, né, como aquele modelo de 3 flechas que vocês já estão acostumados, e depois o caminho de ascensão novamente. Vou colocar um pequeno diagrama aqui para vocês, que é importante da gente não se esquecer disso. Então nós temos aqui então, o que nós temos aqui? Nós temos, num primeiro momento, né, se nós pudéssemos colocar os graus de equivalência de forma, lá no princípio da criação, Criador e criatura estavam unidos, certo? 100%. Depois, há um menor grau de equivalência, 30%, depois 1% e depois 0% de equivalência de forma. Então, quanto maior for a equivalência de forma, mais nós nos aproximamos do Criador e mais nos aproximamos da qualidade de doação. E quanto menor a equivalência de forma, menor a doação, maior a recepção e mais distantes a criatura se encontra do Criador. Certo? Isso vai ser importante, porque quando nós falarmos sobre Tzintizum, sobre vergonha, que é o assunto de hoje, isso tudo tem a ver com essa equivalência de forma, nessa lei de equivalência de forma, que é uma lei espiritual. Vamos revisar então a lição da semana passada. Então, o que nós aprendemos? Nós sabemos que no princípio, certo? Se nós colocarmos aqui o princípio, vamos botar aqui um símbolo de princípio, só havia o que, amigos? Só havia o pensamento da criação, certo? Vamos apagar esse princípio aqui. Vamos colocar esse pensamento, que é a fase 0, certo? Ou Shoresh, que significa raiz. Vamos só colocar aqui Shoresh. Ou também, se nós quisermos denominar Keter. Nessa fase 0, nós temos apenas o quê? A luz. Ou a qualidade de doação, certo? Ou o pensamento da criação. Então, os cabalistas gostam muito de colocar isso aqui como pensamento da criação, que é o de deleitar, de doar, de beneficiar a toda a sua criação, certo? Então, por que a fase 0? Porque nós não temos ainda o elemento principal da criação, que só vai vir na fase número 1, que é o vaso. Então, se nós colocarmos o vaso aqui, na fase número 1, então, o que nós temos? Nós temos a luz criando esse vaso e o preenchendo completamente, certo? Então, essa aqui é a fase número 1, ou Aleph, certo? Ou Chokhmah. Então, na fase número 1, então, nós temos o surgimento deste vaso, ou Kli, certo? Que foi criado a partir da luz,
que em hebraico recebe o nome de Or. Ok? Então, nós já podemos ver que, num primeiro momento, a luz antecede o vaso, ou o prazer antecede o desejo, ou a doação antecede a recepção. Tá ok? Num primeiro momento, há apenas preenchimento desse vaso. Então, a gente falou na semana passada. A primeira metade da fase número 1, esse vaso ele só percebe o prazer que ele está recebendo. Ele está sendo inundado de prazer por essa luz. Porém, na segunda metade, então se nós pegarmos aqui essa segunda metade aqui, nós já temos o vaso se apercebendo que alguém está lhe dando esse prazer. Alguém está doando esse prazer a ele, certo? Então, nesta fase, na segunda metade, o vaso ele quer retribuir, ele também quer poder retribuir aquilo que ele está recebendo. Então, se nós desenharmos aqui um outro, isso vai fazer com que surja a fase número 2, ou Berinah Bet. Em Berinah Bet, o que nós temos? Nós temos a flecha dirigida para cima. Por quê? Porque em Berinah Bet, fase número 2, vamos colocar aqui Bet, ou Binah, a intenção do vaso é retribuir. Veja bem, ele não está retribuindo, ele tem a intenção de retribuir. Então, nós temos a flecha dirigida para cima. Então, na primeira metade da fase número 2, o Kli, ou vaso, ele quer retribuir o prazer que está recebendo. Só que tem um porém, que nós conversamos na segunda aula passada. Na segunda metade da fase 2, o vaso se apercebe que ele não tem o que doar. Por quê? Porque ele é só desejo de receber, ele é um vaso. Ele não tem como doar. Por isso, ele tinha, aqui nessa primeira metade, parado de receber. Na segunda metade, ele vai se aperceber que ele pode doar se ele receber o prazer que essa luz quer lhe dar. É o mesmo exemplo que a gente já conversou também a semana passada, quando nós chegamos na casa de alguém que nos quer oferecer alguma coisa, nós não temos nada para retribuir, mas nós começamos a nos aperceber que ao receber aquilo que ele quer nos dar, nós já estamos doando, dando prazer a essa pessoa que ele está nos dando. Então isso faz com que surja a fase número 3. Certo? Então, na fase número 3, esse vaso se apercebe que pode receber um pouco e com isso retribuir uma grande quantidade de prazer à luz. Essa é a fase número 3, Gimel. Lembrando que em hebraico vocês também vão ver o nome Berinah, que significa discernimento ou fase. Então, a fase número 3, Gimel, ou Zeirampim. Zeirampim. E a partir daí ficaria como se, perfeita a criação. A fase número 3 é, digamos assim, o modelo ideal que o próprio Criador e as criaturas almejam. O Criador nos doa, nós retribuímos, nós recebemos o prazer que Ele quer nos dar e com isso damos prazer a Ele. Ficaria tudo tranquilo se também na segunda metade da fase número 3, agora este vaso
Vamos até colocar mais bonitinho, porque ele é o principal, né? Então vamos desenhar o vaso aqui maiorzinho um pouco. Se o vaso não começasse a desejar não apenas receber a luz, que ele já tinha, né, lá da fase número 1, de receber o prazer que a luz dá para ele, mas também ter o desejo de ser como aquele que doa. Certo? Porque nesta fase número 3, na segunda metade, o vaso começa a ter o desejo de também ser como essa fase aqui, chores, certo? De doar. Porque ele sente também como é ser como doador. Então, a fase número 4, que surge em decorrência da segunda metade da fase 3, ela recebe o nome de Dalet, certo? Fase número 4, e a denominação de Malhut. E essa fase número 4, que os cabalistas chamam de criatura propriamente dita, ou desejo propriamente dito. E aqui, muitas vezes, vocês vão ver uma separação, certo? E aqui também uma certa separação. Por quê? Porque aqui nós teríamos o Criador, certo? Boré. Aqui as ações da luz sobre o desejo. Então, ações da luz sobre o desejo. De modo que o desejo responde de forma inconsciente às ações que a luz age sobre ele. E aqui sim, na fase número 4, o desejo propriamente dito. Porque a partir da fase número 4, ele consegue discernir muito bem o que é o seu desejo de receber prazer, o seu desejo de recepção e o desejo de doar que o Criador tem. Porque se nós pegarmos essa fase número 4, se nós desenharmos a fase número 4 aqui bem grande, então vamos colocar a fase número 4 aqui, bem grande. Ela nada mais é do que todas as fases dentro dela. Então nós temos também Shoresh, Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Então nós temos, né, todas as anteriores dentro dela, certo? Então ela consegue aqui se aperceber do que existe em cada uma destas fases. Então, se nós colocássemos aqui, nós colocaríamos assim. Certo? Então ela tem toda essa noção. Então, esta fase número 4, vamos apagar mais uma vez, ela é denominada o quê? Malhut de Ein Sof. As 4 fases da luz direta, elas ocorreram no que os cabalistas chamam de Ein Sof, que em hebraico significa sem fim ou infinito. Malhut de Ein Sof, ou a fase número 4, então por isso que é Malhut de Ein Sof, ou Berinah Dalet, é o quê? É a recepção completa. É quando
todo esse vaso está recebendo, está totalmente cheio, totalmente preenchido pela luz. Então, se nós colocássemos, ele estaria totalmente cheio da luz. E é isso que nós vamos denominar de criação propriamente dita. Porque a partir daí nós temos uma recepção total da luz dentro, né, da quarta fase da luz direta. Tá ok? Vamos ver quem está conosco hoje. Então nós já temos 22 amigos. O Clebson de Praia Grande. O Leandro de Petrópolis. A Sandra de São Mateus, Espírito Santo. A Silvia de Osasco, São Paulo. A Su, que é a nossa amiga que nos auxilia e é coordenadora do Centro de Educação de São Paulo. A Andréia da Bahia. O Carlos do Rio de Janeiro. O Eduardo de Três Lagoas. Mariana do Rio. Carlos Wallace e Teodolo da Bahia. O Paulo de São Paulo. A Wanda de Lisboa. A Ellen Freitas de Campinas. Que mais? Valéria de São Roque. Marcela de Leão na Bahia. A Ruth de Brasília. E o Leodoro de Santa Maria. Certo? E o Paulo de São Paulo. Ok. Tiago, Josi e Davi de Goiânia. Então nós temos 3 amigos de Goiânia. Então, amigos, até aqui tudo bem? Tranquilo? Revisão da aula passada, né? Tudo ok? Já estão craques aí em 4 fases da luz direta. Vou mostrar mais um desenho mais bonitinho aqui, que tem o mesmo significado. Então nós pegamos aqui, né? Berrina Shoresh, somente a luz. Berrina Aleph, fase número 1, criação do vaso e preenchimento completo. Berrina Bet é quando esse vaso resolve querer ser como, ter a intenção de também poder doar. Berrina Gimel, quando este vaso ele recebe com a intenção de doar. E Berrina Dalet, quando ele recebe 100%. Faltaram alguns detalhes, só para a gente lembrar também da semana passada. Se nós pegarmos a fase número 1, vamos desenhar aqui à esquerda, em que a luz está preenchendo e dando prazer ao vaso, nós denominamos então essa luz de Rohma, certo? Na fase número 2, quando essa luz ela já tem uma intenção de doar, ela recebe o nome de Hassadim. Certo? Isso aqui vai ser muito importante, por quê? Porque uma coisa é dar prazer, Rohma. Outra coisa é correção. Corrigir recepção e doação. Aí é Hassadim. Tá ok? Bom, acho que é mais ou menos isso que a gente viu a semana passada. Então, o que nós temos agora? Nós temos, então, Malhut de Ensof, preenchido de luz, com essas 2 flechas que nós já denominamos, né, como o prazer, que a luz dá ao vaso, e o desejo de ser como doador. Ok? Isso faz com que o vaso consiga, por isso que Berrina Dalet, Malhut de Ensof, também é a criatura, porque consegue se aperceber qual é a sua qualidade
que é recepção. Tá ok? Então, se nós colocarmos aqui recepção, que é receber prazer, e sentir prazer ao receber essa luz, e a qualidade do Criador, de doação. Certo? E consegue emberrinar Dalet, a quarta fase, entender a grande diferença e a distância gigantesca que existe entre Criador e criatura. Essa grande diferença que existe. E com isso vai causar o que na Kabbalah nós chamamos de vergonha. Essa vergonha, em hebraico, ela recebe o nome de buchá. Vamos escrever aqui para os amigos, só se habituarem com esse termo que muitas vezes vai aparecer. Então, a buchá é quando a criatura consegue entender o quão distante está a sua qualidade das qualidades do Criador. Se nós pudéssemos colocar em outras palavras, o quão não equivalente em forma ela está do Criador. E isso causa uma vergonha que ela não consegue suportar. Vamos ver se a gente consegue pegar um texto aqui do Baruch Sulam que fala um pouquinho sobre isso, que dá um exemplo para nós dessa distância, né, que ele chama de distância gigantesca. Então, o Baruch Sulam, na introdução à sabedoria da Kabbalah, que é das referências que nós utilizamos para a estrutura da criação, ele coloca o seguinte. Vamos tentar ver se a gente coloca aqui. Ele diz assim: desta forma, compreenda que na espiritualidade, todas as questões de distância e proximidade, zivug e acoplamento e irru de unificação, que é discernido delas, não são nada além de medidas de diferença de forma. Elas se distanciam uma da outra conforme suas medidas de diferença de forma e se tornam ligadas uma à outra conforme sua medida de similaridade ou equivalência de forma. E com isso entenda que, embora o desejo de receber seja um princípio intrínseco na criatura, pois é toda a essência da criação dentro da criatura, e é o CLI apropriado para a recepção da meta que está no pensamento da criação, no entanto, isso separa completamente a criatura do emanador. Isso é assim porque existe a diferença de forma no ponto de oposição entre ela e o emanador. Isto porque há uma diferença de forma entre a criatura e o emanador, ao nível de serem opostos, pois o emanador é completa doação sem nenhuma centelha de recepção, e a criatura é completa recepção sem nenhuma centelha de doação. Portanto, não há maior oposição do que essa. Resulta, portanto, que essa oposição de forma necessariamente separa a criatura do emanador. Ou criador, né? O Baruch Sulam está usando um outro termo aqui, que devido ao mundo em que ocorre isso aí. Mas para nós, nesse momento, não há diferença de falarmos entre emanador e criador. Então, amigos, essa diferença vai fazer o quê? Com que, a partir de agora, para não sentir essa vergonha terrível, o que Berinah Dalet vai fazer? Vai querer expulsar toda a luz, vou apagar aqui e fazer mais bonitinho, expulsar toda a luz do Partsuf. Ok? E essa expulsão do Partsuf, então faz de conta que agora ela expulsasse toda a luz
E isso recebe o nome de Tzim Tzum, ou restrição. Certo? Então, Berinah Dalet, nesse primeiro momento, fica vazia, sem nenhuma luz. Então, Malhut de Ein Sof, ou Berinah Dalet, a quarta fase da luz direta, ou a criação propriamente dita, vai ficar vazia de luz. Por quê? Para não sentir essa disparidade, essa diferença de forma que tem entre as suas qualidades de recepção e as qualidades de doação do Criador. O nome Tzim Tzum Aleph, que vocês vão ver nos textos, é porque isso se refere à primeira restrição. Então, essa primeira restrição é quando há a expulsão completa da luz, certo? E a luz, a partir de agora, ela só vai estar em torno desse Kli, da Berinah Dalet. Então ela vai ser só uma luz circundante, não vai ser uma luz interna, não vai ter nada. Tá ok? Agora, lógico que o mais importante nós lembrarmos é que esse Tzim Tzum, amigos, ele não ocorre sobre o desejo. Não ocorre sobre o desejo, ele ocorre sobre a intenção de querer receber tudo para si. Porque lembre-se, se Malhut de Ein Sof, a quarta fase, é desejo de receber, no momento que ela recebe prazer, quanto mais luz vier, mais ela vai querer receber. Me dá tudo para mim. Ela é recepção pura, ela é recepção completa. Cada luz que entra, ela vai receber e receber e receber e querer receber cada vez mais. Certo? Então, a intenção, o que muda é que Malhut de Ein Sof Berinah Dalet, ela, a partir de agora, ela vai criar uma lei em que ela só poderá receber a luz se puder dar prazer ao doador, certo? Ao Criador. E isso recebe o nome de Massar, ou tela. Tá ok? Então vamos voltar aqui para o nosso desenho. Então, se nós pudéssemos, vamos tirar aqui. A partir de agora, Malhut de Ein Sof decide que só vai poder receber a luz com a intenção de doar. Então, isso aqui recebe o nome de Massar. Alguns escrevem com 2 S, outro com S só, não muda. Massar. Certo? Ou tela. Então, o que é o Massar? Vocês vão muito... Existem várias explicações. Eu gosto muito de uma explicação curta e simples. Ela significa uma intenção não egoísta. Certo? Porque o que Malhut, a quarta fase da criação, diz? Eu não posso receber a luz aqui diretamente, porque se eu receber a luz aqui diretamente, eu vou querer essa luz totalmente para mim. E isso vai me causar um sofrimento terrível, porque eu vou perceber o quão distante eu estou do Criador. E isso vai me afastar completamente do Criador, porque a gente acabou de ler, né, o Baal HaSulam falar, e o Ravi também falar naquele vídeo, que equivalência de forma é a lei que impera em toda a espiritualidade. Então, se eu quero ter alguma relação com essa luz, eu vou criar uma intenção anti-egoísta ou altruísta chamada Massar. E a partir de agora, a luz que entrar aqui vai ser somente
uma luz que eu puder retribuir, dar prazer ao Criador. Tá ok? Então, o que que isso aí o que que isso qual a mudança que vai ocasionar? Vai ocasionar uma mudança em que, graças ao Tzim Tzum Aleph, a primeira restrição, certo? Então, se nós pudéssemos desenhar aqui, nós temos então o Kli, o vaso, nós temos aqui a luz, vou colocar até com uma outra cor para os amigos verem melhor. Então, aqui está a luz. Essa luz, ela já não vai poder entrar no vaso de forma direta. Por quê? Porque existe uma tela aqui. Então, essa luz que antes nós desenhávamos de cima para baixo, ela é muitas vezes desenhada aqui dessa forma. Por quê? Porque ela vai bater na tela e vai ser refletida. Certo? Então, nós vamos ter... Isso já é alguns assuntos da semana passada, só para a gente dar algumas... da próxima semana. Então, nós vamos ter uma luz direta, certo? Uma luz refletida, uma quantidade de luz que vai adentrar, por quê? Porque ela vai ser recebida somente com a intenção de doar, devido ao massar, então vai ser chamada de luz interna. Tá, ok? E o restante da luz que permanecer fora e não adentrar o Kli, vai receber o nome de luz circundante. Tá, ok? Eu quero ver se eu acho um desenho aqui que eu havia separado para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui está ele. Ele está em espanhol, mas dá para a gente entender. Então, aqui é mais ou menos o desenho que eu expliquei para vocês. Aqui, pantalha, né, é a tela, né, seria a tela, o massar. A luz direta, né, à direita em cima, batendo na tela, sendo refletida como luz de retorno, e aqui a luz interna, certo? E aqui o desejo ou Kli. Tá ok? Então, toda essa sequência de vergonha, criação do massar, vergonha, Tzim Tzum e criação do massar, são o que foi estudado na lição número 3, né? E é o resumo que nós estamos fazendo hoje para vocês. Tá ok? O que mais é importante, amigos? É importante também vocês terem em mente que a partir de agora, toda essa estrutura do Kli, ou vaso, mais um massar, que é a tela, vai receber o nome de Partsuf. Vocês viram o Ravi falar, né, os Partsufim, que é plural de Partsuf. Esse é um Partsuf. Então também alguns usam com S, outros com Z. Partsuf. Que nada mais é do que um Kli com um massar, com uma tela. Partsuf em hebraico significa semblante, mas cabalisticamente é um ser espiritual. Então, tudo que tem, que é uma criatura na espiritualidade, é um desejo com uma tela que restringe. E isso é importante, vocês perguntarem, por que precisa dessa tela? Porque se não houvesse a tela, imediatamente haveria distância completa entre criador e criatura, devido à lei da equivalência de forma. Por isso que foi importante nós falarmos sobre equivalência de forma e trazermos aquele vídeo do Ravi falando sobre isso.
Porque na espiritualidade só se aproximam aqueles que têm o mesmo desejo ou a mesma equivalência de forma. Então, se nós quisermos nos aproximarmos de um nível tal de luz, porque a espiritualidade é doação, qualidade de doação, nós temos que ter um vaso, né, um desejo, com a mesma equivalência de forma dessa luz. Se for separado, se for diferente, nos distanciamos. Se for parecido, a mesma coisa nós. Nós nos aproximamos na espiritualidade se nós temos a mesma intenção, a mesma tela. E é por essas telas que se aproximam. E nos distanciamos o quão distantes são as nossas telas e separados. Tá ok? Eu acho que eu tenho mais um videozinho aqui pequeno sobre tela também, para nós assistirmos. O Ravi falando um pouquinho, 3 minutinhos sobre tela, e eu estou vendo que os amigos aqui provavelmente não entenderam nada, porque não perguntaram nada. Quem não pergunta nada, entendeu tudo ou não entendeu nada. Eu acho. Então ninguém perguntou. Ah, a Silvia já colocou. Podem colocar mais perguntas, amigos, tá ok? Enquanto a gente passa o vídeo. A tela pode diminuir as luzes, pode te dar a sensação de que a luz que deixa passar é menor, na medida em que a luz acima da tela é maior. Até quanto deve cuidar sobre teu desejo de receber, até quanto não podes chegar a uma luz maior, ou seja, a tela não é simplesmente uma cortina ou um filtro, senão que na espiritualidade tudo é união, são qualidades. Ou seja, a tela que separa a luz e a escuridão é, na verdade, como eu posso dizer, na verdade ela se engrossa e se constrói pela diferença entre criador e criatura. E a tela está destinada, por um lado, para conectar o criador e a criatura, para que exista ocultação e que também exista a possibilidade de se conectar de verdade, que anulam a ocultação, ou seja, a tela dá àquele que atua sobre ela, dá várias impressões emocionais e mentais. Não é uma tela amassar. É uma quantidade determinada de discernimentos, o quanto eu e o Criador somos diferentes, em que âmbito, em que pensamentos, desejos, em que conexões somos opostos, o quanto somos opostos. Ou seja, uma tela, quando sente o que é uma tela, é como toda a realidade, que existem 2 pontos pequenos, criador e criatura, e a tela entre eles engloba toda a realidade, porque tudo se revela na tela. A tela e a luz de retorno. Por exemplo, a tela, a espessura dela é a espessura do mundo, não é como desenhamos nós. Se eu sinto a mim com respeito ao Criador, e o Criador com respeito a mim, eu sinto dentro dele a tela. É um discernimento que nós vamos estudar muito, e realmente é o que, como o Ravi falou, né? Não é uma. Porque quando a gente pensa em tela, a gente pensa em uma coisa só, não. É um acúmulo de discernimentos que ocorre entre o Criador e a criatura, descobrindo o que é o Criador, o que é a criatura,
quando que o Criador tem que se revelar, quando que o Criador tem que se ocultar. Mas para nós agora que estamos começando, é a intenção anti-egoísta. Ou seja, é este cli, este vaso, que sabe que não pode receber a luz se não for com a intenção de agradar o Criador. Porque senão isso vai causar vergonha, e ele não vai conseguir ficar com a luz dentro dele, ele vai expulsar essa luz. Então ele fez uma restrição na sua intenção. Antes ele era recepção 100%. Me dá a luz, me dá a luz, me dá a luz. Berinah Dalet. A partir do Tzimtzum Aleph, da primeira restrição, ele resolve o quê? Não, agora eu só recebo essa luz se for em benefício do Criador. Porque se eu receber egoisticamente, eu vou sentir vergonha e não vou conseguir captar a luz dentro de mim. Tá ok? Vamos ver as perguntas? Temos duas aqui, uma da Silvia. Na fase 4, se acontecer da luz entrar no Kli e ele absorver totalmente, o que aconteceria na prática? Isso é possível acontecer? Mas na fase 4 ela ocorre, né? A luz recebe. Só que daí, como ela recebe completamente e já tem esse discernimento, ela não consegue suportar a diferença, né? Isso aí faz com que ocorra a vergonha. Então, o que ocorre, vai acontecer é isso. Ocorre a vergonha, né? A sensação da diferença entre as qualidades do Criador e as qualidades da criatura. E com isso, se você deixa isso na prática ocorrer, na espiritualidade você vai se separar totalmente. Vai ficar que nem aquele desenho lá, né? O Criador lá em cima e você lá embaixo. Você vai estar em ocultação total, porque vocês não vão ter nenhuma equivalência de forma. Certo? O que determina e vai determinar certo grau de equivalência com o Criador é o grau do Massar. Seria o ponto de contato que eu tenho. Porque vocês vejam bem, é como misturar duas substâncias, certo? Como água e óleo, por exemplo, você precisaria ter algo que fosse equivalente entre eles, porque senão nunca ocorreria uma proximidade, certo? Na espiritualidade. Ficariam distante um do outro eternamente. Então, o Massar permite isso, por quê? Porque é uma restrição, não no desejo. Lembre-se, o vaso ali embaixo, beleza. O que ocorre é uma restrição na intenção. Carlos Castro. O discernimento na segunda parte da fase 3, que vai dar lugar à fase 4, é um novo desejo de ser igual a Shoresh, além de receber o prazer da luz. Pode explicar de novo? Não, na verdade, é o discernimento que se tem, certo? De poder beneficiar, retribuir o que está recebendo, certo? Então, o que ocorre é essa retribuição que você tem, e quando você tem essa sensação, você também tem uma pequena sensação como se você doasse. Seria como... Lembra aquele exemplo da mãe, né? A gente chega na casa da mãe, nós já comemos, estamos cheios, certo? Daí a mãe oferece para nós uma torta, você diz, não, não, obrigado. Mas daí ela fala, não, mas eu fiz especialmente para você. Então, você começa a perceber que você também pode dar prazer para sua mãe ao comer aquilo. E essa sensação de dar prazer à sua mãe é a sensação que esse vaso tem, certo? Ele ainda não é o doador. Seria como se na fase 3, no final, na metade da fase 3, ele começasse a entrar em contato com a fase Shoresh. Porque vocês não podem esquecer que dentro de cada fase existem as fases anteriores, certo? Então, esse Kli, ele vai se apercebendo do que existe anterior a ele. Tá ok? Então, nessa segunda metade, é como, não o desejo de ser igual, mas a sensação do que é. Mas ele não tem o desejo de ser igual ainda. Só em Berinah Dalet, certo? Que ele vai entender o que é o desejo seu de recepção e o desejo de ser como o doador.
Paulo Correia. Podemos entender que saímos da visão macro de Ansoff para o detalhamento micro no mundo de Tizin Tizum para aprimorar o desejo de receber com a intenção de doar? Na verdade, Paulo, tudo ainda é macro, porque Malhut de Ensof e o Tizin Tizum Aleph é toda a criação, certo? Tudo isso é criação. Toda a criação que nós vemos é dentro dessa grande Malhut de Ensof. Tá ok? O que vai ocorrer é que é como se agora se tirasse toda a luz que estava ali, certo? E só houvesse desejo. E esse desejo agora vai começar a interagir com a luz para descobrir quem ele é, certo? Porque esse desejo ainda não sabe quem ele é, ele vai começar a descobrir e a aprender. Então, o Tizin Tizum Aleph é a oportunidade de se criar um vazio, e dentro desse vazio ocorrer a criação de mundos, de Partsufim, lá no final das almas, para que no final ocorra a equivalência de forma com o Criador pelo desejo dessa criatura, e não de forma sob pressão, certo? A criatura vai querer ter a equivalência de forma com o Criador, tá ok? Bom, amigos, eu acho que por hoje aqui tá bom. Tem muito mais coisa, lógico, mas eu acho que no nível que nós estamos aí na terceira lição. Semana que vem a gente vai falar sobre Partsuf espiritual e os elementos do Partsuf, e na sequência, lembre-se, a gente sempre vai retomar. Então, semana que vem nós vamos de novo falar de tudo isso e vamos sempre acrescentando para vocês lembrarem, tá ok? Vamos para a segunda parte? Então, na segunda parte hoje, nós falamos para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre masculino e feminino na sabedoria da Kabbalah, tá ok? A importância dessa segunda parte, a gente já falou para vocês, é nós colocarmos alguns elementos sobre da Kabbalah na vida do estudante de Kabbalah. Então a gente falou sobre pensamentos e desejos, falamos sobre saúde, eu tinha me enganado, não falamos sobre família ainda, falamos sobre saúde, né, o que significa ser saudável, cabalisticamente, né, que a gente falou que é a escolha do ambiente, né, não é só, digamos, a saúde física, né, mas também o bem-estar psicossocial, espiritual e emocional. A gente falou sobre isso semana passada. E hoje nós vamos falar, então, um pouquinho sobre masculino e feminino. Há uma grande confusão e a gente não tem o intuito aqui hoje de falar de homens e mulheres. Nós vamos falar de masculino e feminino, certo? De raízes espirituais. Não tem o objetivo hoje de nós falarmos sobre homem e mulher físico. Isso a gente gosta de deixar claro, porque senão os amigos já começam a se confundir. Tá? Então, o objetivo é a gente saber quais são as raízes espirituais, né, masculina e feminina na sabedoria da Kabbalah. Tá ok? Então vamos começar com um pequeno texto, que é um texto que a gente sempre usa e tem até relação com... Agora teve eleições, né, nos Estados Unidos. É um texto que até uma anedota, muitos já conhecem. Nós vamos colocar aqui. Diz o seguinte. Então, essa é uma anedota sobre as diferenças de percepção de homens e mulheres, tá? Então a Hillary e o Bill Clinton estavam passeando de automóvel e pararam no posto de gasolina. Aí a Hillary logo viu que tinha um frentista que foi amigo dela de muitos anos, né, o namoradinho dela lá de quando ela era lá na cidade natal deles. Ela vai saudar ele, abraçam, conversam algum tempo, depois ela volta, né, pro carro. E quando se afastam, o Bill disse: que sorte você tem, né, por ter se casado comigo e não com ele. Imagine que hoje você seria esposa de um frentista. E a Hillary olha para ele, né, e diz, né, querido,
Se eu tivesse me casado com ele, ele seria hoje o presidente dos Estados Unidos. Então, essa é a... Como é uma anedota, lógico, mas a gente entender que quando a gente fala de masculino e feminino na espiritualidade, nós estamos falando de qualidade de doação, que é masculino, e qualidade de recepção, feminino, certo? E que dependendo do âmbito e do ponto de vista que nós estamos olhando, todos nós podemos ser masculino e feminino na espiritualidade. Então, da mesma forma que o Bill achou, né, que ela seria, digamos assim, prejudicada na história por casar com um frentista, ela achava o contrário, né, que esse frentista se beneficiaria se estivesse com ela, tá ok? Então, vamos tentar, lembre-se que nós estamos falando aqui de workshop, né, e essa é o principal, tá? Antes disso, lembrar alguns assuntos que a gente já falou, certo? Nós falamos então que esse Criador criou o desejo de receber, que para nós luz, né, que é essa ação do Criador, é o desejo de doar, é o atributo de doação ao Criador, certo? E fez a criatura ou o Cli o desejo de receber, a recepção. Essa ação então de doação, se nós colocássemos, né, lembre-se lá, aquela flecha para baixo, Berinachores, seria uma ação masculina na espiritualidade. Por quê? Porque é uma ação doadora, certo? E o Cli, que recebe essa luz, seria receptor, seria uma ação feminina. Lembre-se, nós estamos falando de masculino e feminino, não que seja homem, mulher, só para deixar vocês, né, que nós estamos falando disso, tá ok? Então, o Criador, ele realiza uma ação masculina e nós, criaturas, certo? Num primeiro momento, lá, como a gente está falando, né, em Malhut de Ansof, Berinah Dalet, e depois o Tzimtzum Aleph, se nós recebemos, nós somos, nesse momento, estamos realizando uma ação feminina, tá? De recepção. Tá ok? Então, a primeira pergunta, se nós olhássemos, né, seguindo essa ordem, tá? O Criador, ele é masculino ou ele é feminino? Vamos começar então o workshop lembrando as regras. Vamos tentar colocar aqui as regras do workshop enquanto os amigos pensam. Então, regras do workshop. Somos todos iguais e muito importantes. Só acrescentamos e não nos contradizemos. Só falamos brevemente de coração e todos prestam atenção naquele que está falando. Então, o objetivo do workshop não é criar discussões, né? Eu não concordo, ao contrário. Sempre acrescentar, mesmo que o amigo que esteja falando tenha uma opinião contrária à nossa. Tá ok? Então, vamos começar com a Andréa Moraes. Quem não puder falar, pode escrever ou pode passar. Tá ok? Vamos lá, Andréa. Acabou de falar, nessa concepção de receber e dar, seria masculino. Mas eu penso assim, como pode haver essa divisão do todo em masculino e feminino? Então, eles seriam os dois, na minha concepção. Lembre-se que eu não perguntei se o Criador é masculino e feminino, né? Perguntei na ação. Na ação essa, e nós lembra que a gente falou? Sim. Chora. Então, nessa ação seria masculino. Isso, nós estamos falando. Isso. Porque senão daqui a pouco vai querer dar sexo pro Criador, né? Não, eu pensei no termo do todo. Da Isso, não de separação. Tá ok. Maria, bem? Oi. Então, o Criador representa, quer dizer, a ação da doação é o atributo do Criador, né? A qualidade da doação é a qualidade do Criador. Esse é masculino, né?
eu acho. Ok. Carlos Castro. Concordo com a Maria também. Na qualidade de doação, por definição, é masculina. E o criador é a doação pura. Então, não tenho o que acrescentar, não. Até aqui, essa aqui é fácil, né, amigos? Então, vamos na sequência. Então, o que a gente pode ampliar? Então, se nós colocássemos as 4 fases da criação, porque nós estamos tentando trazer isso para a parte prática, né? Então, Keter, Shoresh, certo? É a luz, né? Então, ela nos dá prazer, certo? Então, se nós colocássemos aqui, vamos tentar desenhar para os amigos. Nem vamos desenhar, né? Tem o diagrama aqui. Então, se nós colocássemos aqui, certo? Então, nós temos uma ação, Keter seria essa ação 100% de doação. Num segundo momento, masculina. Num segundo momento, Rohima é a fase em que nós temos o quê? Recepção completa, certo? Da luz. Nesse paralelo, estaria aqui como feminino, porque está recebendo. A intenção de doar de Berinabet, ou a segunda fase, Piná, aqui nós já teríamos o quê? Aqui nós já teríamos o desejo de sermos como a luz. Desejo. Ainda não tem ainda como a luz. Então, de realizar uma ação masculina. Em Zerampin, certo? A terceira fase, Berinah Gimel, aqui já se percebe o Kli, que ele pode, ao realizar uma ação feminina de recepção, pode também retribuir e realizar uma ação masculina de doação. E por último, Malhut, certo? Berinah Dalet, é quando nós temos essa recepção completa. Tá bom? Então, o que nós podemos dizer nisso? Que sempre nós podemos ter uma interação, nós podemos ter, né, essa interação. Mas se nós formos ver a base masculina, certo, da criação, em relação à criação, seria o Criador. Por quê? Porque é a luz que está sempre doando. Enquanto que a base feminina é o Kli, é a criação, é o desejo, certo? Isso seria a base, tá ok? Se nós pegarmos isso e transportarmos um pouquinho, certo, para nós, como é que nós podemos, como é que nós vemos, vamos transportar agora para a natureza, para macho e fêmea na natureza, certo? Como que macho e fêmea se complementam da natureza? Onde é que a gente pode também observar isso na natureza, em que você tem uma ação masculina, uma ação feminina, né? Onde é que vocês conseguem ver essa complementariedade? Ok? Essa é a segunda pergunta. Então vamos começar com o Carlos Wallace. Acho que o Carlos vai escrever, porque ele já escreveu no anterior. Bom, no anterior ele já tinha escrito assim. O Criador tem ambos atributos, masculino e feminino, de acordo com a fase. É isso que ele estava falando em relação ao anterior. Você consegue responder essa outra, Carlos Wallace? Vamos passar para o Clebson enquanto que o Carlos escreve. Bom, na verdade, acho que você pode encontrar toda essa
em toda a natureza, né? Um exemplo de macho e fêmea, né? De se complementando numa planta, na própria fauna, né? Você tem todos esses exemplos aí de macho e fêmea. O próprio ser humano também, né? Eu acho que seria aí. Obrigado, Clebson. Vamos para o Cleverton. Consegue falar aí, Cleverton? Vai passar o Cleverton. O Eduardo de Três Lagoas. Eu vi um texto, não sei se foi do Dr. Michael Lightman, que o homem é a cabeça, é o que pensa, e a mulher é o pescoço, é o que gira a cabeça. Então, eu acho que eu complemento mais o que eu achei interessante a analogia. O de macho e de masculino e feminino. O homem é a cabeça, é o que pensa, é o que manda os pensamentos. A mulher, o feminino seria o que faz sim para o pensamento ou não para o pensamento, para a intenção, para a luz em si. Essa é o que eu entendi. Obrigado, Eduardo. O Wallace, então, escreveu: se complementam pelo desejo de atração. Guerra. Você vai conseguir falar, Guerra? Acho que o Guerra também não está conseguindo, né, Guerra? Se quiser, pode escrever. Janete. Bom, acho que ela vai escrever enquanto ela escreve. Então, lembrando, amigos, só repetir a pergunta. Como se complementam macho e fêmea na natureza? Né? A gente só está mostrando como que é essa complementaridade e onde a gente pode observar isso. Ok? Por quê? Porque a gente viu que nas 4 fases da luz direta, se ela é o modelo de toda a criação, nós vemos essa complementariedade. Né? A gente vê como, né, o atributo masculino e feminino eles se complementam para formar esse todo, né? Como prazer e desejo, né? Vazio e preenchimento, etc, etc. Vamos, Leandro Justen. Acho que o Leandro não está conseguindo falar. Vamos. Amigos, quem não puder falar, pode escrever. Leodoro. Pode falar, Leodoro. Acho que vai digitar também. Marcela. Oi. Estão ouvindo? Eu acho que é quando dá e recebe, né? A complementação vem daí, do dar e receber ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Quando eu dou, eu partilho. Quando eu recebo, né? Eu estou aberta à recepção para receber também, né? Aquilo que eu quero dar, eu também posso receber. Eu entendi mais ou menos isso. Obrigada. O objetivo, amigos, é mostrar que essa complementariedade
ela existe, né? Então, e na natureza nós não poderíamos ter um só, né? Ou macho ou fêmea, certo? Não poderíamos ter só macho ou só fêmea. Assim como o nosso próprio corpo, também nós temos partes mais ativas, mais passivas, umas que recebem, outras que doam. Esse é o objetivo de mostrar que nós também temos, inclusive a nível genético, né? Uma parte, digamos, X, uma parte Y, certo? Isso é para mostrar que essa complementariedade, ela existe na natureza, certo? E que a perfeição vem de nós estarmos se complementando. Vamos para a última pergunta. Como é que a gente pode transportar isso? Lógico, amigos, o objetivo do workshop é nós desenvolvermos, nós vamos chegar no fim a entender, tá? Como que a gente pode... Deixa eu passar aqui para os amigos. Que relação a gente pode fazer entre essas raízes espirituais de macho e fêmea e os ramos corporais? Se é que nós podemos fazer, certo? Existe alguma relação entre as raízes espirituais, lembra? De doação, a qualidade de doar, macho, masculina, a qualidade de recepção feminina e o aspecto macho e fêmea, que são os ramos. Lembra da linguagem de raízes e ramos? Se nós pegarmos as raízes espirituais e os ramos corporais. Então nós paramos na Maria Luísa. Acho que a Maria Luísa não vai conseguir falar. Se quiser escrever, pode escrever, viu, Maria Luísa? Orlen Silva. Você pode repetir a pergunta, Marcos? A pergunta está aqui, ó. Eu coloquei no chat também, eu sempre coloco, amigos. Está ali, ó. Que relação há entre as raízes espirituais, né, do macho e da fêmea e os ramos corporais? Vamos, acho que a Orla não vai poder responder. Paulo, você consegue responder? Posso tentar. Vamos lá. Pela aquilo que assim, estamos interpretando, encaro muito mais como se fosse um casamento, né, nessa situação entre as duas posições, onde justamente precisa da parte masculina e da parte feminina, onde justamente você observa o quanto você está distante na equivalência de forma, digamos assim, e você faz a própria correção, onde os dois acabam se encontrando e fazendo se tornar um, digamos assim, para que justamente faça a união entre os dois pontos, entre o espiritual e o caso do Ramos aí, nessa situação que a gente está colocando. Não sei se eu fui claro, deu para entender aí a minha visão. Ou seja, seria a conexão entre os dois pontos usando o próprio exemplo do nosso Zizum, né? Onde você só deixa filtrar aquilo que você precisa para você identificar com o Criador, né? Com a luz que vem do Criador. E você tentar se parecer com ele. O casamento, digamos assim, no nosso mundo, provoca bem isso daí também. Então, justamente, os dois aprendem e se adaptam ao mesmo tempo para fazer com que essa união se torne estável e contínua. Obrigado, Paulo. Sandra? Eu acho que essas relações que vêm direto do mundo espiritual, macho e fêmea, já refletem direto no mundo corporal
E aí existe também essa separação entre os homens e as mulheres e essa dificuldade de integração por essa diferença de postura que já vem direto do mundo espiritual. Então existe uma dificuldade de integração. Como algumas coisas falaram até dentro do próprio casamento ou do relacionamento por serem naturezas diferentes. E vai haver esse choque e essa dificuldade de conseguir entrar nessa harmonia. Obrigado, Sandra. Silvia? A Silvia vai passar. Su? Acho que é a Su, né? A Su. Consegue falar sobre isso? Sim. Acho que a gente poderia comparar que a seria a fêmea o vaso e masculino a semente. Na relação com a natureza, eu acho. É como se fosse fêmea a terra e a semente, né, plantada, o macho. Acho que é isso. Obrigado, Su. Tiago? Consegue falar, Tiago? Tá, o Tiago vai escrever. Vamos para a Valéria? Valéria? Acho que a Valéria não vai poder falar também. Vamos terminar então com a Wanda enquanto... Ah, a Valéria pediu para passar. Ela quer saber a resposta. Vamos ler o Tiago. O Tiago respondeu. Segundo a linguagem de Ramos, não há no mundo superior raízes espirituais que não tenha sua equivalência no mundo inferior, ramos material. Portanto, o macho se equipará àquele que fornece a semente, a fêmea ao vaso. Wanda? Consegue responder aí, Wanda? Como é que eu falo aqui, Raquel? Pode falar, estamos te ouvindo. Só falar. Tá me ouvindo já? Já. Eu passo, não sei, não percebi nada ainda. Obrigado, Wanda. Bom, amigos, todos... a gente vê como a dinâmica do workshop ela funciona, porque nós vamos chegando à resposta e todo mundo vai, mesmo que dando pinceladas, as coisas vão se encaixando. Porque os amigos falaram no que a gente chama na Kabbalah de zivug, ou acoplamento, certo? Então, tudo que tem a ver com complementariedade, quando você tem essa base masculina, essa base feminina, a luz e o vaso, né, através do massar, da criação do massar, quando há esses dois opostos, né, nós vamos falar no que se chama acoplamento ou zivug. Essa é uma coisa importante porque é o princípio, né, do ato quando a luz penetra o cli, preenche de prazer, e também tem relação com o acoplamento, que é a relação sexual que existe no nosso mundo. Né? Então, e é o maior prazer que existe, dentro de todos os prazeres, o prazer sexual é o prazer mais forte, é o desejo mais forte. Né? Então, quando nós temos esse acoplamento, né, nós vemos que também tem uma raiz espiritual. E isso é importante porque nós vamos perceber que também nas nossas conexões, quando nós conectarmos, né, com os nossos amigos no grupo, nós também vamos fazer acoplamentos ou rechaços que nós podemos perceber. Tá ok? Então essa é só mais uma pinceladinha aí sobre o assunto para nós entendermos que masculino e feminino no caminho espiritual vai sempre ocorrer e nós vamos fazer vários acoplamentos, nós vamos fazer vários zivugs, que é algo que nós vamos falar bastante a partir da aula que vem, que é quando essa luz ela vai bater no massar
e vai fazer um acoplamento entre uma qualidade masculina ou de doação e naquele momento uma qualidade feminina de recepção. Tá ok? Aguardo toda semana que vem. Se os amigos do Chile não postarem a lição, a gente posta do semestre passado, não tem problema. O mais importante é essa lição de terça para nós tirarmos dúvidas. Tragam perguntas, assistam a lição e leiam o livro. Obrigado, amigos. Boa noite a todos.